Vamos, então, ao terceiro da pauta, é também da minha relatoria. Esse aqui demanda um pouquinho mais de tempo, e eu já economizei o tempo no que guardava mais singeleza, e vou ter que me atentar um pouco mais para esse. Eu vou fazer o apregoamento, é o terceiro, prestação de contas, PCE 0601.954, 78/2022, procedência São Luís, assunto prestações de contas eleitorais, candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido União Brasil, eleições 2022, requerente Benjamin de Oliveira, advogados doutores Breno Silva Gomes Pereira, OAB Maranhão, 20.036 e outros. Relator José Luiz Almeida, parecer ministerial, emitido pelo doutor Hilton Araújo de Mello, pela desaprovação das contas, com o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de 503 mil por aplicação irregular dos recursos do FEFEC. Eu vou também usar o apregoamento como relatório, estabelecer o apregoamento como relatório, e passo a palavra de imediato ao eminente procurador. Presidente, a Procuradoria vai manter o parecer, que é pela desaprovação das contas, e o dever de recolhimento. Agradeço a Vossa Excelência. Eu vou tentar também ser breve, porque essas questões, elas quase todas, a análise ela é quase sempre circunscrita ao parecer técnico, e aí a gente só dá a nossa avaliação de julgador a partir de cada irregularidade apresentada. Eu tenho aqui a primeira irregularidade que foi apresentada, condiz com a juntada extemporânea de documentos. Aliás, estou primeiro enfrentando essa questão que entendo que deva ser analisada a priori. Eu estou falando aqui na preclusão, que foram juntados os documentos a destempo, no estado inserido naquelas questões em que há possibilidade legal de fazê-lo, e nesse ponto eu estou, portanto, desconsiderando a documentação na esteira do que temos decidido aqui reiteradamente. E agora sim, passo para as irregularidades que foram apontadas. Eu não vou descrevê-las agora, porque vou ler cada uma individualmente. A primeira irregularidade é a realização de despesas junto a fornecedor inscrito em programa social do governo. Já tivemos a oportunidade de decidir sobre essas questões. Eu digo aqui conclusivamente quanto a este item, que não obstante tenha sido detectada possível inconsistência, tal aspecto constitui mero indício, cuja comprovação somente poderia ocorrer mediante aprofundamento probatório em outros processos, não se podendo exigir do candidato investigar se o fornecedor possui capacidade operacional para prestar o serviço, cabendo ao Ministério Público proceder à apuração dos indícios e tomar as providências que entender cabíveis. Por tais razões, quanto a este item, eu estou afastando a irregularidade. Descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros. Isso aqui também é algo que acontece com frequência, tema sobre o qual nós já despendemos as nossas energias. No caso em que pese o descumprimento do prazo, verifica-se que houve a entrega do relatório, assim, bem assim, não constata indício de má-fé por parte do candidato, não havendo também comprometimento no controle e na análise do recurso, tratando-se de falha meramente formal, daí o seu afastamento. Prestação de contas entregue fora de prazo, essa também é outra questão que nós já analisamos aqui, a miúde, e, portanto, não há nada a ser inovado. O atraso da prestação no envio não prejudicou a fiscalização das contas, daí que considera apenas mais uma falha formal. Gastos realizados antes do envio da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Eu digo aqui sobre a questão, anoto que este regional já se posicionou em considerar a falha meramente formal, em processo inclusive da minha relatoria, onde está consignado na ementa os gastos realizados em data anterior da entrega de prestação de contas parcial, assim como a divergência entre a prestação de contas final e parcial, não possui o condão per si de desaprovar as contas. Afasto, portanto, mais essa irregularidade. Há também aqui, apontado pelo setor contábil, inconsistências em despesas realizadas com recursos públicos.
E essas inconsistências, elas são de 3 ordens. A primeira delas, a ausência de notas fiscais relativas a serviços contábeis e advocatícios. Questão também já debatida aqui em diversas oportunidades. A ausência de materialidade de despesa com propaganda eleitoral. Eu estou dizendo aqui a propósito dessa apontada ausência, que no caso em tela, entendo que o documento fiscal apresentado comprovou a despesa, pois emitida em nome do candidato, sem rasuras, contendo a data da emissão, o valor da operação, a identificação do emitente e a descrição detalhada do produto fornecido, não havendo, portanto, qualquer indício de que o material não tenha sido entregue, motivo pelo qual não haveria necessidade de complementação probatória da despesa com apresentação de fotografias ou amostras. Portanto, afasto a irregularidade. A outra inconsistência seria não especificação de despesas em hospedagem. Quanto a esse ponto, eu estou dizendo, observa-se ainda do demonstrativo de despesas efetuadas e dos comprovantes de despesas acostadas aos autos, a contratação do referido veículo mini trio pertencente ao senhor Rodrigo Lincoln, com a residência na cidade de Imperatriz, mas para prestar serviço na cidade de Açailândia, local do gasto com a hospedagem e, apesar de não constar no contrato que a despesa seria custeada pelo prestador de contas, entendo que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a sua regularidade, motivo pelo qual não há que se falar em recolhimento de valor aos cofres públicos. Outro ponto, a ausência de relatório detalhado de atividades executadas por terceiros. A unidade técnica disse que constatou que houve gasto com serviço prestado por terceiro no valor de R$6.000. Eu estou dizendo assim que, neste caso, entendo que o candidato não se desincumbiu do ônus de comprovar a despesa, pois apresentou nota fiscal genérica, impedindo a verificação do adequado emprego do dinheiro público, já que não é possível aferir se foram praticados os preços de mercado, pois não se sabe que tipo de serviço foi prestado, devendo o valor utilizado, R$6.000, ser recolhido aos cofres públicos. Eu estou dizendo agora, conclusivamente, que na hipótese presentes os pressupostos que já foram estabelecidos pela jurisprudência, eu entendo que aqui é o caso de se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E digo isso porque entendo ser possível fazê-lo, vez que presente os requisitos acima elencados, é que a falha no valor de R$6.000 corresponde a 0,19% do total de recursos arrecadados, ou seja, R$3.015.944, além de que não comprometem o balanço contábil, tampouco ficou configurado nos autos a má-fé do candidato. Com essas considerações, e agora eu vou para o dispositivo, dizendo que, diante do exposto em dissonância com o parecer ministerial, voto pela aprovação das contas com ressalvas de Benjamin de Oliveira, relativa às eleições de 2022, e eu faço com o SPEC no artigo 74.2 da resolução TSE 23.607, determinando ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$6.000, relativo aos recursos oriundos do FEFEC. É como voto. Tem divergência quanto ao voto do relator? Não havendo divergência, eu vou, portanto, proclamar o resultado. Contas aprovadas com ressalvas, nos termos do voto do relator, em dissonância com o parecer ministerial, com a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$6.000 relativo aos recursos do FEFEC. Vamos dar sequência aos trabalhos.